O 11º podcast Hipertexto apresenta a palestra Avaliações Educacionais, Múltiplas Perspectivas. Professor Dr. Guilherme Veiga Rios, INEP, MEC. Bom, eu preparei um panorama, sobre avaliação educacional, avaliação e sistemas, de medidas. Geralmente há uma confusão entre avaliação e medidas. A avaliação é um processo mais amplo em relação às medidas que são realizadas por meio de testes e exames. E as outras contribuições aqui da mesa poderão ser mais específicas em relação a um ou outro aspecto dos exames. Bom, eu vou me guiar aqui por esse roteiro, falar das avaliações internas e avaliações em larga escala, objetivos das avaliações em larga escala, alguns resultados das avaliações e indicadores e falar um pouco também da qualidade nas escolas e as políticas públicas. Bom, primeiramente, as características de uma e de outra avaliação, das avaliações internas e das avaliações externas. A avaliação interna, ela é aquela avaliação de aprendizagem, feita na sala de aula. Ela é parte de um processo formativo, que o professor implementa no seu trabalho como docente. Constitui o trinômio ensino, aprendizagem, avaliação sob orientação do professor. E, além dessa avaliação da aprendizagem, a avaliação na escola, que é a avaliação institucional, realizada pelo corpo de professores, direção, supervisão e representação discente. E da escola, a gente vai ampliando, então, para as redes, nas secretarias de educação municipais e estaduais. Então, a avaliação interna pelos órgãos centrais do sistema, seja no município ou no estado, é imprescindível para fins de acompanhamento e reorientação dos procedimentos, se for o caso, além de constituir-se em fonte de desenvolvimento de competências e de apropriação de novas tecnologias por parte do pessoal do próprio sistema. E as características das avaliações em larga escala, elas geralmente são realizadas por órgãos diretivos, numa esfera ainda mais ampla, as secretarias de Estado, o Ministério da Educação. E é interessante a gente observar que nas secretarias do Estado e nas secretarias municipais, a gente tem tanto avaliações internas como avaliações internas. Então, as redes municipais procuram fazer avaliações internas com as escolas, que estão ali sob a sua jurisdição, e, por sua vez, elas recebem avaliações externas vindas do Estado ou vindas do governo federal. As avaliações em larga escala, elas trazem uma visão de fora e supostamente isenta em relação ao que se faz na escola e numa rede em nível interno. Então, há algumas limitações em relação às avaliações internas e às externas. Em relação às internas, elas podem não abranger determinado aspecto devido a que quem avalia também é quem planejou e executou a atividade pedagógica. E nas avaliações em larga escala, elas podem não abranger determinados conteúdos devido à fixidez da matriz de referência, que não contempla a possibilidade de uma seleção flexível sobre toda a carga curricular. Então, essas matrizes precisam ser periodicamente revistas
o que demanda esforços em escala nacional, não é? O Antônio Carlos vai falar um pouco, vai fazer um recorte aqui sobre a matriz, né, de linguagens e tecnologia, né, como uma sub-área, né? Uma outra limitação das avaliações em larga escala é que há aspectos que não são possíveis de serem medidos, né? Então, como é que você mede processos mentais, valores, atitudes, dentre outros, né? E aqui eu trago uma citação, né, do Heraldo Viana, da Fundação Carlos Chagas, né, onde ele trata, né, da questão da diversidade cultural, né? Os exames de larga escala, eles são capazes de observar e trazer aquelas peculiaridades que são regionais ou que são locais e que fazem com que a escola demonstre uma diferença, né, em relação a outras, né? Então, esse é um desafio que precisa ser enfrentado, né, na avaliação de larga escala, né? A gente não pode colocar a poeira, né, debaixo do tapete, né? A gente tem que encarar isso aí de frente e continuar fazendo estudos para que essa questão, né, da diversidade local e cultural também seja contemplada, não é, nos exames de larga escala, não é? Bom, e existem as vantagens, né, de uma e de outra, não é? Então, as avaliações internas, elas geram indicadores primários, né, de acesso imediato para o professor em relação à sua turma, para o diretor em relação às turmas e para os gestores das secretarias estaduais e municipais em relação às suas escolas de jurisdição, né? Permite o acompanhamento do progresso dos alunos de forma individualizada por um período de tempo continuado, né? E, por sua vez, as avaliações externas em larga escala, elas representam um trabalho não comprometido com a administração educacional de outra esfera de governo e com as políticas, né, que as orientam, né? Ou seja, elas procuram mostrar algo, né, que uma esfera de governo, né, o Estado e o município não estejam desempenhando bem, não é? Vamos dizer assim, não é? E elas geram indicadores abrangentes, não é? Então, elas vão além, né, das redes municipais e estaduais e até o território nacional, né? Então, consegue fazer uma radiografia, né, do conjunto das regiões e dos estados brasileiros, né? Essa é uma vantagem, né? Bom, agora falar um pouco, né, sobre objetivos das avaliações em larga escala, né? Então, eu trouxe, né, de uma pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, a Adriana Bauer, esses 3 objetivos, né? 3 grandes objetivos, podem haver outros, né? Isso é uma síntese, né? Então, o primeiro é o da responsabilização, que vem do accountability, né? do inglês, né? Então, diz respeito às preocupações públicas em realizar controle gerencial em relação ao sistema educacional por meio da avaliação de competências de estudantes. Essas avaliações são frequentemente traduzidas em exames para fornecer informações sobre escolas específicas, iniciativas nas escolas, programas e professores. E as avaliações em larga escala impactam sobre o estudante, os programas educacionais e as decisões em nível de sistema. Um outro objetivo é o da classificação, que pode ser classificação para seleção ou certificação, né? Então, é utilizada para admissão a um cargo ou posto de trabalho, a um nível educacional, por exemplo, um curso de graduação, um programa de estudos ou concessão de benefícios, como bolsas de estudo, tá? E o terceiro objetivo aí é o diagnóstico de instrução, né? O objetivo é determinar o que os estudantes efetivamente sabem a partir dos resultados dos exames, né? Eu vou exemplificar,
né, com os exames, né, do INEP, né. Eu trouxe, inclusive, aqui alguns folhetos, né, do INEP, talvez até dê para... Bom, não vai dar para todo mundo, mas vai dar para uma boa parte, né, já que não somos muitos. Então, o objetivo, né, de classificação como seleção, a gente tem o Enem, né, tão conhecido Enem. O de classificação como certificação, o ENSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação de Educação de Jovens e Adultos, né, para aquela população que está fora, né, da idade certa, né, no fluxo escolar, né, por alguma razão. E o diagnóstico de instrução, a gente tem o SAEB e a Prova Brasil, né, que fornecem informações sobre o que os estudantes sabem, né, por meio, né, daquelas médias, né, que a gente vai lá, pode entrar, aproveitando aqui, né, que a tecnologia tecnologias, né, as tecnologias da informação e comunicação, a gente pode entrar no site do INEP e acessar o link com os resultados, né, da escola, né, de ensino fundamental, 5º ano e 9º ano, e obter a média de proficiência, né. Infelizmente, é só em língua portuguesa, leitura e matemática, mas há a previsão, né, de que as ciências sejam incluídas, né, como já estiveram incluídas, né, anteriormente, né. E também a escala, né, a escala de proficiência, né, que é uma régua, né, com valores numéricos e aqueles valores ali vão traduzir capacidades, habilidades, né, que os estudantes que estão localizados, né, naquele ponto, né, dessa régua podem, devem estar sabendo, né, vamos dizer assim. Bom, e o exemplo, né, de responsabilização accountability é a própria Prova Brasil e o IDEB, que é a combinação de 2 indicadores, né? O desempenho obtido pelos alunos nos testes, né, na Prova Brasil ou SAEB, a nota, né, da Prova Brasil, e a taxa de aprovação naquela escola, né? Tem uma fórmula bastante complicada, né, que eu, obviamente, não tenho nem como explicar aqui para vocês, mas esse indicador, né, indicador de desenvolvimento da educação básica, ele é calculado a partir desse desempenho na Prova Brasil, né, ou no SAEB, no ensino médio, e essa taxa de aprovação, né, do fluxo ali nas escolas, né. Então, quanto melhor o desempenho dos alunos nos testes, maior a taxa de aprovação e mais elevado é o IDEB, né. E para que o IDEB vá subindo, as redes, né, escolas, né, têm que trabalhar nessas 2 dimensões simultaneamente, né. Elas devem ensinar, né, o conteúdo curricular, ensinar, né, fazer toda a sua tarefa, né, a sua missão, né, e não apenas treinar, né, para uma prova, né, que é um problema que a gente sabe, né, que acontece, mas a gente tem consciência disso e sabe que nós precisamos, né, melhorar a nossa comunicação, né, com as redes, no sentido de que não se trata, né, de treinar para uma prova, mas sim de fazer, né, as escolas, né, fazerem o seu trabalho, né, regularmente, né, no processo, né, de ensino-aprendizagem, que vai ter uma boa nota, né, na Prova Brasil e no SAEB, né. Quer dizer, é isso que a gente precisa reforçar nas comunicações, né, do INEP com as redes, né. Bom, e esse indicador ele varia de 0 a 10, né. Eu vou mostrar para vocês aqui dados que estão na página do INEP. Esses dados já incluem, né, de 2011. Então, a gente tem
a direita, deve ser a direita de vocês, né? E a minha esquerda, a direita as metas e o IDEB observado. Vocês vão ver que houve o IDEB observado ultrapassou, não é, algumas das metas, né? Então, em 2011, né, nos anos em 2011, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, a meta era 4,5 e já se observou o indicador de 5. Né? Isso aí a gente vê também nas tabelas, né, dos anos finais e também do ensino médio. Né? Isso aqui, essa tabela é a projeção que o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, traz em relação ao IDEB. Né? A gente espera, né, que essa lei seja aprovada o quanto antes, né? Mas ainda precisa passar no Senado, né, para a sua aprovação. E isso aí já, inclusive, vai estar ultrapassado, porque o primeiro anos iniciais do ensino fundamental, 4,9, o de 2011, né, já atingiu 5, né, já ficou aí para trás. Né? Bom, aqui trago para ilustrar, né, uma tabela, né, com o número de escolas com IDEB calculado em 2007 e em 2009. Né? Então, foram testadas 22.609 escolas, né, e 73,7% delas atingiram a meta de 2009, 26,3% não atingiram. Né? Então, esses dados mostram, né, que em 2009, arredondando, 74% das escolas alcançaram a meta para os anos iniciais do ensino fundamental, mas a gente sabe que esse indicador ele ainda mostra, né, disparidades regionais, intra-regionais, né, entre redes de ensino e escolas. Né? E o IDEB observado, né, para o Brasil em 2005 foi de 3,8, em 2007 4,2 e em 2009 4,6. Né? Isso nos anos iniciais do ensino fundamental. Existe uma meta, né, para 2021, que é chegar a 6. Né? Então, na tabela que eu apresentei antes, essas metas, né, que estão ali, né, para cada uma das etapas, elas já foram calculadas, né, com base em estudos, né, do PISA, da OCDE, né, aquilo que vamos dizer, praticado, né, ou seja, os desempenhos, né, que são praticados nos chamados países, né, da OCDE. Então, foram calculadas essas metas quando o IDEB foi criado em 2007. Né? Bom, então aqui nesses mapinhas a gente tem aí alguns resultados, né, a gente consegue visualizar para os anos iniciais do ensino fundamental, né, nas redes municipais. Em 2005, 2007, o vermelho é o IDEB de até 3,7, amarelo de 3,8 a 5,9, o verde 6 ou mais. Né? Então, a gente está vendo aí que o vermelho, né, que está mais concentrado em 2005, né, vai reduzindo, né, o amarelo vai avançando ali, né, para o Mato Grosso, né, para o Pará. E entre 2007 e 2009 a gente tem o IDEB, né, de 6, algumas pontinhas verdes, né, ali no Sudeste, né, e o de 2009 esse verde vai ficando cada vez maior ali ainda, né, no Sudeste, né, sul de Minas, Triângulo, noroeste de São Paulo, né, e outros pontos, né, mais esparsos. Né. Bom,
Em 2011, né, a gente tem, foi recentemente divulgado, né, pelo INEP, né? Então, nós vimos aí, né, que nos anos iniciais o IDEB alcançou 5, né, que é exatamente a metade, o ponto do meio da escala, né, desse indicador, né, e ultrapassou não só a meta para 2011, 4,6, como também a proposta para 2013, que era de 4,9. Tá? Então, para os anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal, foi calculado em 5.222 municípios. A meta para 2011 foi alcançada por 4.060 deles, né, que corresponde a 77,5%, né, um crescimento aí de praticamente 3%, né, de 2009 para cá. Né. Nos anos finais, né, sexto ao nono ano do ensino fundamental, o IDEB atingiu 4,1, são dados de 2011, ultrapassando a meta proposta de 3,9, né, considerando a rede pública, né, o índice chegou a 3,9 e também superou a meta de 3,7. Né. De todos os municípios submetidos ao cálculo do IDEB para os anos finais do ensino fundamental, cerca de 4.300, 62,5 atingiram as metas, que foram superadas também em todas as regiões do país. Em termos nacionais, incluídos ensino público particular, foi igualada em 2011 a meta para o ensino médio de 3,7, né, que é calculada, né, com o SAEB. Né. Bom, até aqui eu apresentei para vocês os dados eu apresentei para vocês os dados, né, do IDEB, né, mas o que querem dizer esses dados em relação ao que as escolas fazem? Né? Então, é um dado, um indicador numérico, né, de 0 a 10, né, mas o que as escolas fazem, né, com esse indicador? É exatamente essa questão que a gente precisa avançar, refletir e construir um pacto, né, do governo federal com os estados e os municípios, para a gente poder não só responder, mas, além de ter esses indicadores incrementados, né, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio, né, ter as escolas, né, cumprindo, né, a sua missão, né, que é a missão, né, de ensinar, né, não só as competências, habilidades, conteúdos curriculares, né, mas também valores, a questão da cidadania, né, a preparação para o trabalho, né, tudo aquilo, né, que a gente vê ali na LDB, que a gente também está sempre ouvindo, né, em discussões, né, sobre as finalidades, né, os objetivos, né, da educação. Né, quer dizer, a gente não quer ficar apenas, né, com um número, né, não queremos nos acomodar, né, com um indicador. Né, a gente quer que as escolas, né, realmente sejam instituições, né, que desenvolvam os seres humanos, né, que estão ali em processo de formação. Né. Então, eu trouxe aqui alguns trechos, né, de um professor da Unicamp, do Laboratório de Avaliação, né, que é o professor Luiz Carlos Freitas. Ele fala, né, da qualidade negociada. Né. Eu vou ler para vocês. É na tensão entre as políticas públicas centrais e as necessidades e os projetos locais que se constrói a qualidade das escolas, a partir de indicadores publicizados e assumidos coletivamente, articulados no projeto pedagógico da escola. Não nos parece que seja viável introduzir mudanças nas redes de ensino se essas não estiverem inseridas em um desafio que deve ser feito a cada escola, no sentido de ela pautar suas demandas por condições de trabalho e, ao mesmo tempo,
comprometer-se com o repasse aos seus alunos dos benefícios de tais condições adicionais. Este é o sentido da proposta de qualidade negociada, né? Então, a gente sabe que temos interesses, né? O governo federal quer que as escolas tenham um bom desempenho, não só em leitura, em matemática, né, como em todas as outras áreas, né, e disciplinas escolares, né. As escolas, como unidades complexas, né, que a gente sabe, né, tem que ter bons professores, né, professores bem formados, boas condições de trabalho, né, e para isso os professores, as escolas têm suas reivindicações, lutam, né, pela melhoria, né, dessas condições e devem lutar também dentro, né, dessas melhorias, né, de condições de trabalho pela aprendizagem, né, dos estudantes. Então, é um pacto, né, que a gente precisa construir, né, do governo federal, né, com as redes estaduais e municipais, né, de oferecer condições, né, para que as escolas trabalhem, né, de forma a cumprir o seu papel, né. Bom, continuando aí, né, nesse trecho, o professor Luiz Carlos, né, ele fala que essas mudanças, né, que precisam acontecer nas escolas, com certeza elas não vão acontecer, né, somente da vontade de uma esfera centralizada, né? Então, é preciso que a gente, né, governo, né, eu sempre estou repetindo isso, né, governo, Estado, né, e municípios, né, construam esse pacto, né, para que a própria escola construa o seu caminho, né, de melhoria e, com isso, promova maior organização, né, dos trabalhadores da educação, sensibilize todos os servidores para a importância do seu trabalho. Então, cada escola deve tornar-se um centro de reflexão sobre si mesma, sobre o seu futuro. Este desafio poderá ser mediatizado pelos especialistas existentes nas redes e pelas universidades, mas não poderá ser concretizado por estes se em cada escola não houver um processo interno de reflexão conduzido pela sua comunidade interna de forma participativa. Nesse sentido, os gestores têm um importante papel mobilizador a cumprir. Tá? Então, não é só o professor que deve ser reflexivo, a escola que deve ser reflexiva, né? Incluindo gestores, professores, funcionários, alunos e pais. Né? O individual e o coletivo complementam-se na medida em que é pelo coletivo que o individual também se forma. Continuando, a proposta implica mobilizarmos as escolas com processos de avaliação institucional participativos, mais conhecidos por avaliar as universidades. Né? A gente tem os sinais, né, que inclui teste e também avaliação das instituições. Né? Os conceitos e procedimentos já estão disponíveis, né? Eu acabei de falar, né, dos sinais, bastando agora que sejam exercitados na educação básica. Esse processo deve ser alimentado por diferentes dados procedentes da realidade da escola, entre eles por ações que acompanhem o desempenho do aluno de forma contínua e sistemática, de maneira que se garanta que as melhorias introduzidas nas escolas também tenham como destinatário final o aluno. Tá? Bom, então a gente entra, né, na questão, né, da qualidade e dos indicadores. Né? Isso aí é uma coisa que as escolas devem absorver de uma forma intocável. Né? Aquele indicador ali é aquilo mesmo, né? E não se deve, né, refletir e o que é que isso representa para o trabalho que a escola, né, faz com os estudantes. Né? Então, citando, né, uma autora, né, que é citada nesse texto, né, do professor. Então, essa autora, Ana Bondioli, fala, né, que a qualidade não dá, de fato, não é um valor absoluto, não é adequação a um padrão ou normas estabelecidas a priori e do alto. Qualidade é transação, né, debate entre indivíduos e grupos que têm interesse em relação à rede educativa, que têm responsabilidade para com ela, com a qual estão envolvidos,
de algum modo, e que trabalham para explicitar e definir, de modo consensual, valores, objetivos, prioridades, ideias sobre como é a rede, sobre como deveria ou poderia ser. Não é? Então, os indicadores não são padrões, não são normas impostas do alto, nem não podem ser. Não é? Eles devem ser significados partilhados. Eles só fazem sentido se as escolas, né, promoverem reflexões e debates e também compararem, né, com os próprios indicadores das suas avaliações institucionais e das suas avaliações, né, de aprendizagem. Né? Então, cada ator social se empenha em buscar contribuindo, cada um de acordo com o próprio nível de responsabilidade. E, para terminar, então, isso aqui é uma proposta, não é? Ou seja, como trabalhar como fazer o uso, né, desses resultados. Né? Então, primeiro, implica, né, o compromisso com o projeto político-pedagógico da escola e a busca pela qualidade e evitar ações que impactam negativamente o trabalho pedagógico. Eu falei na questão do treino, né, para as avaliações. Primeira coisa, não treina. Né, as escolas não devem treinar, os gestores não devem, né, estimular as escolas, os professores, né, para treinar os seus alunos para a prova. Né, não pode ser isso. Né. A gente precisa passar, né, de uma ênfase gerencial, né, que a gente sabe, né, que bons resultados também implicam recursos, né, financeiros, né, mas a gente precisa caminhar, né, dar uma ênfase para o trabalho pedagógico que esses indicadores devem trazer. Né. Então, é preciso fazer pesquisas qualitativas complementares com base nos resultados dos testes, realizados por pesquisadores universitários, professores pesquisadores de educação básica, de escolas de aperfeiçoamento da Secretaria de Educação, com grupos de pesquisa envolvendo professores das próprias escolas onde os testes foram aplicados. Oficinas simultâneas para analisar os resultados em cada escola de uma rede de ensino, discussão dos resultados com autonomia para verificar sua confiabilidade e validade com vistas ao planejamento pedagógico nos distintos níveis e, por fim, o planejamento e oferta de cursos de formação continuada para suprir aquelas necessidades que são apontadas para os indicadores. Né? Bom, o meu tempo se foi, era esse o recado que eu queria dar aqui, né, para a mesa, né, para todos vocês, e eu agradeço muito a sua atenção.